Olá, pessoal. Eu, quero falar sobre uma coisa muito desagradável e que é muito comum na vida de muitas mulheres em países muçulmanos. A mutilação genital feminina, né? Eu soube disso pela primeira vez quando eu li o livro Princesa. E, assim, uma amiga da princesa, que no livro ela usa o nome fictício de sultana, já que ela é uma princesa da Arábia Saudita, e se a família dela descobrir, ela morre. Uma amiga dela foi morta afogada na piscina de casa a mando do próprio pai, porque ela era uma garota desinibida. E o pai dessa amiga dela, Nádia, ele comentou que ela deveria ter sido circuncidada. Sultana não sabia, né? E ela não foi circuncidada, não sofreu a mutilação genital feminina, porque por sorte os pais dela foram alertados por um médico. Mas algumas irmãs mais velhas dela passaram. A irmã mais velha dela, que no livro é chamada de Nura, sofreu quando tinha 14 anos. E assim, foi muito doloroso, claro. Foi muito doloroso e como consequência, ela perdeu toda a sua genitália externa e não podia ter relações sexuais com o marido sem sentir dor. Segundo a crença lá na Arábia Saudita, se a mulher for circuncidada, ela não sentirá prazer sexual e então ela não se sentirá tentada a cometer adultério. E outra coisa é que a mutilação genital feminina, embora ela não esteja prevista no Alcorão, na verdade ela não começou com o islamismo, ela é mais antiga do que o Islã. Ela é muito adotada em países muçulmanos, especialmente na África. Talvez muita gente só tenha sabido disso na novela O Clone, quando a personagem Nazira, né, a personagem de Eliane Giardini, ela pergunta a Ali, o tio de Latifa e Jade, o personagem de Estênio Garcia, pergunta se as duas tinham sido cortadas. Aí Ali diz, isso é costume, mas não é religião. De fato, é um costume muito antigo. Principalmente porque existe uma crença comum em muitos países árabes e africanos de que a mulher tem partes ruins entre as pernas e que ela tem que passar pelo processo para ficar mais pura, mais limpa. Uma mulher que passou por esse processo e que se tornou uma modelo famosa foi a somaliana Waris Diri. Me desculpem se eu estiver pronunciando errado, é porque eu não sei como se pronuncia o nome dela. Mas ela passou por esse processo quando tinha apenas 5 anos de idade. Ela disse que depois de ter passado pelo processo, ela teve muita febre. Ela foi costurada. E assim, ela viveu tendo as dificuldades provenientes da mutilação genital feminina após esse processo. Até que aos 13 anos ela fugiu de casa para não casar com um homem de 60. O casamento infantil também é uma realidade em países muçulmanos, né? Tanto em países africanos quanto árabes, lá no Oriente Médio e na Índia. O casamento infantil. Meninas são obrigadas a casar com homens que muitas vezes poderiam ser avós delas. Então ela fugiu, Waris Diri, ela era analfabeta, né? Ela fugiu com a ajuda da mãe para não casar com um velho. E ela foi morar com os parentes ricos para quem trabalhava como empregada. Ela tinha muitos problemas de saúde, né? Ela não conseguia urinar normalmente e a menstruação, então, era muito dolorosa.
Ela trabalhou por um tempo como empregada para a família, entrou num programa para imigrantes, aprendeu a ler e escrever em inglês. E depois, ela chamou a atenção pela sua aparência e se tornou modelo. E até hoje, ela é uma ativista pelos direitos das mulheres e contra a mutilação genital feminina. Olha, a mutilação genital feminina muitas vezes é feita com um pedaço de gilete. É feita com um pedaço de gilete. Aconteceu com o Oris, né? Pode ser feita com uma navalha, com um pedaço de gilete. É um processo que muitas vezes não tem a menor higiene. Existem muitos riscos. Muitas meninas podem morrer de infecção, hemorragia. Há um grande risco de se contrair o vírus HIV por conta da crença errônea de que a mulher não pode sentir prazer sexual porque senão ela vai cometer adultério. É um costume bárbaro. É tão bárbaro quanto o costume do casamento infantil, em que muitas vezes meninas que mal tiveram a primeira menstruação já são obrigadas a casar com homens bem mais velhos. E essas meninas, muitas vezes, elas morrem em consequência de abortos espontâneos ou então de parto, porque não tem condições de levar adiante uma gravidez. Muitas dessas meninas forçadas a casar ainda crianças, elas morrem de parto. Não é fácil ser mulher nesses países, né? Um outro aspecto horrível é sobre que pessoas adúlteras serem apedrejadas, né? Existe a história de uma Soraya. Era uma mulher que vivia em uma aldeia no Irã. Ela tinha 35 anos e o marido dela, ele se interessou por uma menina de 14 anos. E para não ter que sustentar duas famílias, ele inventou que Soraya cometeu adultério com todas as testemunhas homens. E Soraya foi apedrejada até a morte para que o marido casasse com uma menina de 14 anos. Enfim, eu não digo que Donald Trump está agindo como um emissário de Deus nessa guerra lá contra o Irã, né? Ele tem outros interesses. Mas não dá para gostar desse regime teocrático do Irã. Os muçulmanos, eles não fazem distinção entre o sagrado e o secular. Todas as leis lá são ditadas pelo Alcorão e por costumes antigos, antiquíssimos, por sinal. Quando eu li o livro Princesa, eu fiquei horrorizada com muita coisa. Sultana, ela uma vez levou um tapa da mãe porque ela orou para o irmão, né? Que a mãe tinha dito, seu irmão não é um deus. E ela não entendeu porque como é que a mãe podia dizer que o irmão dela não era um deus e ele sendo tratado como um? E ela também apanhou do pai uma vez porque o irmão quis tomar à força uma maçã que ela estava comendo. E como castigo, ela passou muito tempo sendo obrigada a um regime quase de fome. Uma das irmãs dela, Sara, com 16 anos, foi obrigada a casar com um homem de 62. E eu mesma já falei aqui neste canal, num vídeo, nos países muçulmanos, são os países em que as mulheres mais cometem suicídio. A Índia e países muçulmanos estão entre os países onde as mulheres mais cometem suicídio. Como regra, embora as mulheres assim sejam mais diagnosticadas com depressão, os homens cometem mais suicídio. Mas em países muçulmanos, as mulheres cometem mais suicídio, né? Na Índia também, né? Na Índia, assim, há os hindus e os muçulmanos, né? Mas as mulheres dos hindus, elas não levam uma vida muito melhor.